né? Aí já fica sem problema mais nenhum de data show. Amém. Nós estamos nessas quartas-feiras estudando sobre a série de mensagens Deuses com D minúsculo falsos, baseado no livro Deuses Falsos do pastor Timothy Keller, que recentemente foi chamado por Deus à glória, mas um homem que muito abençoou o mundo, né, com mensagens e reflexões poderosas. E nós estamos aqui nesses dias pensando sobre deuses falsos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 22. Se você está com a sua Bíblia, abre por favor em Gênesis capítulo 22. Você que também está de casa aí, abre a sua Bíblia, anota e vai sendo abençoado pela palavra de Deus também, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 22, se você encontrou, diga glória a Deus. Nos diz assim: e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e lhe disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vocês. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. Amém? Pai querido, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela é viva, ela é eficaz. E nós cremos que o Senhor já tem falado neste culto e vai continuar por meio da santa palavra do Senhor, que é a tua revelação. Que não saiamos daqui apenas abastecidos de conhecimento, mas dispostos, Senhor, prontos para viver esta palavra. E que essa palavra mude a nossa vida, esta palavra mude a nossa mentalidade, mude o nosso coração, e o seu nome seja glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, amém. Nós falamos quarta-feira passada que qualquer coisa na nossa vida pode se tornar um ídolo. Qualquer coisa, bens materiais, pessoas, relacionamentos, empresa, roça, qualquer coisa que nos chame a atenção e nós passemos a depositar a nossa vida, a nossa confiança, que não seja Deus, pode se tornar o nosso Deus falso. E aí, quando nós não temos
esse entendimento e essa percepção, vamos percebendo que a nossa vida vai sendo determinada por estas coisas, e vamos nos tornando escravos. Por exemplo, o dinheiro. Deus não tem nenhum problema com quem tem dinheiro. Deus não tem problema em abençoar alguém com dinheiro. Deus não tem problema em alguém ser próspero. O problema quanto ao dinheiro é o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então Deus não tem problema em ter um carro bonito, pastor, uma casa boa, uma roça grande, dinheiro na conta, não tem problema. O problema para você pode acontecer quando tudo isso passa a dizer para você como deve ser a sua vida. E eu queria pensar com você nessa noite sobre o seguinte tema: tudo o que você sempre quis pode ser a pior coisa que pode acontecer na sua vida. Tudo que você sempre quis pode ser a pior coisa para a sua vida. Nós procuramos incansavelmente modos de adquirir o que nós desejamos, e até estamos dispostos a sacrificar o que for necessário para alcançar. Nunca imaginamos que concretizar os desejos mais profundos do nosso coração talvez seja a pior coisa que possa acontecer. Já passou pela sua mente que o seu maior sonho, o que você mais desejou, talvez seja a pior coisa que pode acontecer na sua vida? Não, pastor, eu acho que nunca cheguei a cogitar. Mas tenta pensar um pouquinho que o maior sonho da sua vida possa ser talvez a pior coisa que possa acontecer. Eu me lembro que certa vez conheci uma mulher chamada Renata Guerreiro, que cantou e foi vocalista do Axé Blonde, uma banda muito antiga. E eu tive a oportunidade de tocar com ela, pelo menos 2 dias. E uma coisa que ela fala no seu testemunho é que ela sempre assistia a televisão, os programas, e dizia: um dia eu vou estar aí, um dia eu vou dançar aí, um dia vai ter uma multidão que eu vou conduzir e vai me adorar. E ao longo da vida dela, Deus foi tentando impedir, Deus não foi permitindo. Mas me chamou algo que ela disse assim: existem coisas na nossa vida que a gente insiste tanto com Deus, que Deus permite, e é aí que a gente sofre. Gente, tem tantas pessoas, por exemplo, que, como uma mulher que ele cita o exemplo aqui, que chama Ana, que o maior desejo dessa mulher era ter filhos. Ela nunca podia, e quando teve 3 filhos, foi a coisa mais infeliz da vida dela. Não que fossem os filhos, mas que ela passou a projetar uma vida tão perfeita para esses filhos, que os filhos já não suportavam mais ela. E ela, sem perceber que a coisa mais importante da vida dela talvez estava sendo a pior coisa, não eram os filhos, era a maneira como ela estava idolatrando os seus filhos. A idolatria, ela é inevitável. Paulo vai dizer em Romanos 1:24, uma das piores coisas que Deus pode fazer com alguém. Sabe qual é a pior coisa que Deus pode fazer com alguém? Entregar ao desejo ardente dos seus corações. O que você está vendo aí fora no mundo hoje foi o pior castigo que Deus deu para esse povo: entregá-los aos desejos dos seus corações. E eles vão dizendo que é assim a vida, é assim que a gente vai vivendo, mas não percebem que é Deus já trazendo justiça sobre eles. Façam o que está no coração de vocês. E sabe por quê? Porque o nosso coração, ele é treinado a converter os nossos desejos em ídolos. Todos nós queremos viver em torno de alguma coisa, queremos colocar a nossa esperança em alguma coisa, e se não tiver o Espírito Santo, qualquer outra coisa que não seja Deus pode governar na nossa vida. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, existe um princípio muito central. E alguém já disse que o contrário de
crer em Deus não é não crer em Deus. A pior coisa não é você dizer assim: eu sou um ateu, eu não creio no Deus bíblico, eu não creio no Deus da Bíblia. A pior coisa que a Bíblia diz, ao invés de servir e crer em Deus, é você se voltar a outros deuses. Por isso o próprio Deus fala em Êxodo 20: não terás outros deuses além de mim. Mas essa questão de recorrer e de tornar algo um ídolo, ele é presente na vida do homem que a gente acabou de ler, chamado Abraão. Você conhece muito bem em Gênesis 2 o chamado de Abraão. Deus chega para aquele homem que está numa terra cheia de deuses, na terra dos seus pais, dos seus parentes, e diz assim: sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus convida ele a deixar as suas esperanças naquele lugar e a depositar a sua vida, a sua esperança em uma promessa: farei de você uma grande nação. Quando Deus disse que faria dele uma grande nação, Deus estava dizendo, em outras palavras: eu te prometo dar um filho. E você lembra muito bem que Abraão e Sara não tinham como ter filhos. Sara era incapaz de ter filhos, mas Deus dá uma promessa: darei a você um filho. E diante de tantas coisas que aconteceram, Deus estava trabalhando a fé de Abraão. E aqueles anos de não poder ter filhos, de infertilidade, tiveram outro efeito também na vida dele. Abraão passou a ansiar por um filho. Ele tinha aberto mão de tudo por causa dessa promessa. Ele passa a ansiar, ele passa a desejar um filho. Sara também, e você vê claramente que se não acontece com os dois, então vai com Agar. Tenta cumprir a promessa em Agar, o que dá um grande problema. Mas a questão é, ele tinha guardado, se sacrificado, e por fim a sua esposa teve um bebê, um menino. Mas a questão é, Abraão havia esperado e sacrificado por Deus? Havia se sacrificado e feito tudo por causa de Deus? Ou por causa de um filho? Deus havia sido um meio para um fim em Abraão? A quem Abraão entregar o seu coração, então? Abraão estava entregando o seu coração de fato a Deus da promessa, ou entregando o seu coração para um menino? Abraão tinha a paz, a humildade, a ousadia, o equilíbrio que sobrevém aos que confiam no Senhor, ou ele estava confiando nele mesmo? Na verdade, o que estava acontecendo é que Abraão não estava com o coração totalmente em Deus ainda. Então do 12 ao 21 nós vemos que há a concretização do sonho. Chega Isaac, o filho prometido, o filho da promessa, o riso. Deus dá alegria aos pais, e aquele menino cresce, e talvez até ali pudéssemos dizer, a fé de Abraão prevaleceu. Valeu a pena crer, valeu a pena deixar todo mundo para trás e seguir a promessa de Deus. Até aí tudo bem. Então a história de Abraão acaba por aí. Abraão teve a sua fé contemplada. Mas o versículo 2 do 22 começa um outro chamado na vida de Abraão. Deus diz para ele: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, vai à terra de Moriá e oferece ali um local sobre um dos montes que mostrarei. Isaque, gente, era tudo para Abraão. Ou você tem dúvida disso? O único filho, o filho tão esperado, o filho da velhice, era tudo para esse homem, era tudo que ele queria. E Deus fala, Deus é específico: o teu filho, o teu único filho. Sabe o que aconteceu aqui, minha gente? A paixão de Abraão se tornou uma adoração. O significado da vida dependia desse amor e bem-estar de Isaque. E sem querer perceber, Isaque foi se tornando um Deus na vida dele. Muitos olham como um horror o que aconteceu, o pedido de Deus. Mas esse mandamento de Deus, essa ordem de Deus,
ela é muito séria. Porque a época de Abraão não é como a nossa, que nós projetamos a nossa vida em nós, pensamos em nós e queremos tudo para nós. Na época de Abraão, para uma família continuar, deveria ser através do primogênito. Então, quando Isaac chega, a certeza é a promessa de Deus de que todo mundo vai ser abençoado, vai se cumprir por causa que é Isaac. O futuro da minha família está garantido, é Isaac. Deus vai cumprir tudo por meio de Isaac. Só que Deus agora vem e chega e diz: me dá o primogênito. Sabe, era Deus dizendo: a sua esperança, as tuas expectativas que serão Isaac, eu quero ele para mim. Eu quero que você ofereça para mim. E assim, queridos, nós vamos ver que, como a gente viu domingo, primogênito sempre foi de Deus. Mas agora Deus estava mexendo em algo que mexia com o futuro de Abraão. O futuro dele. Eu quero que você me dê o seu primogênito. E aí a questão que nós podemos ver, e pastor Timóteo Keller fala, é muito interessante que existe uma questão muito complicada aqui. Existe um Deus santo que exige a questão de resolver o pecado e exige um Deus gracioso. Abraão sabe que Deus é um Deus santo e justo, mas também é um Deus que tem graça para cumprir a promessa. Imagine você recebeu uma promessa de Deus, que Deus vai abençoar todas as nações por meio de você, e agora Deus vem dizer: por meio de quem eu vou abençoar, você me dá. Deus é gracioso e misericordioso, mas Deus agora é santo. E de que forma Abraão decidiu obedecer? Nós vemos claramente no versículo 5 que ele diz algo muito forte. Olha a convicção de Abraão, minha gente. Ele chega em determinado lugar e diz: espera aí, gente, vocês ficam aqui, eu e o menino nós vamos subir até ali, nós vamos adorar e depois nós voltaremos. Abraão, diante de um Deus santo e gracioso, que muitas vezes nós não conseguimos entender, não estava ali numa fé cega. Mesmo sem saber o que aconteceria, ele estava confiando que Deus era um Deus santo, mas que também pela sua graça cumpriria a promessa. Nós vemos isso em Hebreus, que Abraão tinha convicção que Isaac, mesmo sendo sacrificado no altar, Deus era fiel para ressuscitar ele e cumprir a promessa. Porque se ele não acreditasse que Deus era santo, ele ficaria decepcionado com Deus, e também se não acreditasse que Deus seria gracioso, a desesperança teria tomado conta do seu coração. Mas você vê Abraão oferecendo ele como um sacrifício, e no momento que ele vai executar o sacrifício, o anjo diz: Abraão, Abraão, já foi declarado que você teme a Deus. E naquele momento ele não sacrifica o menino, mas coloca um carneiro no lugar. O que Deus estava querendo mostrar para Abraão? Primeira coisa, era saber se Abraão o amava em primeiro lugar. Era se Abraão de fato estava comprometido com Deus. Não é que Deus não sabia que Abraão o amava, não é que Deus tinha dúvidas sobre isso, gente. Mas Deus permite ele passar pela fornalha, a fim de que o amor dele por Deus fosse puro, fosse refinado. Porque se Deus não intervém na vida de Abraão, se Deus não intervém nesse relacionamento dele com Isaac, Abraão não amaria a Deus em primeiro lugar mais. Abraão tornaria a sua vida uma idolatria por Isaac. E mesmo sendo talvez muito perigoso, mesmo sendo talvez uma coisa muito rígida de Deus, Deus estava sendo misericordioso com Abraão. Abraão, eu sei que é difícil pedir um filho para você, eu sei que é difícil colocar o seu filho sobre o altar, eu estou sendo extremamente rígido com você, mas eu quero que você não seja levado pelo amor ao teu filho, você continue amando a mim,
antes do seu filho. Porque senão Abraão continuaria ainda escolhendo entre obedecer a Deus ou amar o seu filho. Nós planejamos sempre uma vida perfeita. Nós queremos uma vida sem fracassos. Nós queremos uma vida sem decepção. Pergunta para um monte de gente que já se decepcionou com o Evangelho. Porque me prometeram que eu não teria problema, que minha casa seria perfeita, meu casamento seria perfeito, não teria fracasso, não teria decepção. Queridos, Deus nunca vai planejar uma vida assim para ninguém. Esse tipo de vida é no céu. Mas Ele não vai nos excluir das nossas lutas e dificuldades. Pastor Timóteo Keller fala algo muito interessante. Pessoas que nunca sofreram na vida têm menos empatia pelos outros, pouco conhecimento dos próprios defeitos e limitações, nenhuma resistência diante da privação e expectativas irreais da vida. Se Deus permite as dificuldades, é para que Ele seja primeiro lugar na nossa vida e nós possamos ser mais maduros. E queridos, imagine você se Isaac se tornasse a principal alegria e esperança de Abraão. Com certeza, se Isaac fosse a coisa mais importante da vida de Abraão, ou ele seria muito rígido para que esse menino não tivesse nenhuma vida, a vida dele fosse perfeita, ou ele ia ser muito liberal demais. É meu filho. Já viu que tem gente que é assim, pai que não bota regra, não bota norma, não dirige nada, e ele vai estragando, mas o filho dele se tornou um Deus, e ele jamais quer afrontar o seu filho. Abraão ia viver uma vida idólatra. Se Deus tirou ele da idolatria dos seus pais, ele teria o seu filho como uma idolatria. Então Deus está querendo tirar Abraão de ser um homem medíocre para ser um homem de fé. E nós vemos que o sacrifício não foi completo. Isaac não morreu no sacrifício, mas esse sacrifício foi completado em Jesus. O sacrifício que nós vemos em que Abraão estava para oferecer Isaac se conclui agora no Monte do Calvário, onde Jesus é oferecido. 1 Pedro 3,18 vai dizer que Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados. E aí nós entendemos que esta é a resposta prática para as nossas idolatrias. Os nossos Isaques, eles precisam ser sacrificados. Como eles têm que ser sacrificados, pastor? Quando eu olho para a cruz e digo: eu entendi que o Senhor me ama, eu entendi que o Senhor é maior do que tudo aquilo que pode dominar o meu coração. Da mesma forma como Deus disse: Abraão, eu sei que você me teme, eu sei que você me ama. Da mesma forma é olharmos agora e dizer: Senhor, nós sabemos que o Senhor nos ama, e nós estamos dispostos a deixar o nosso Isaac. Sabe qual é o momento mais difícil da nossa vida? É quando os nossos Isaques estão sendo ameaçados ou removidos. Quando Deus confronta, quando Deus ameaça dizer: eu vou tomar o Isaac, ou Deus começa a tirar da nossa vida, ou nós temos duas atitudes a fazer. A primeira é dizer: Senhor, eu estou muito triste e decepcionado com você. Você arrancou aquilo que me pertencia, você arrancou a minha esperança. Ou eu vivi uma vida toda para isso, agora isso me decepciona. Ou você fazer como ele, fazer como Abraão, subir ao monte e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor está me chamando, eu sei que o Senhor está me tirando de algumas coisas. O Senhor quer ser único na minha vida, o Senhor quer ser a primeira coisa, a coisa mais amada por mim. E eu estou disposto a oferecer o meu Isaac. Eu não estou falando que você tem que, num grau de posição, dizer: Deus, eu tenho isso aqui que eu amo, Ele está em primeiro lugar, então vamos fazer um pacto. E o Senhor fica em primeiro e Ele fica em segundo. Deus não quer que você rebaixe o seu Isaac
para que ele seja primeiro. Deus quer que você entregue o seu Isaac. Deus não é um Deus que disputa posição. Deus é um Deus exclusivo. Ou ele é tudo, ou ele é nada. Precisamos estar dispostos a deixar o nosso Isaac. Mas pastor, é muito difícil para mim. Sempre veja isso como Deus salvando a sua vida, Deus salvando seu futuro e Deus mudando a sua história. Se Deus não pede Isaac de Abraão, teria um grande problema nesse plano de Deus. Porque Abraão ia passar a amar o seu filho, proteger o seu filho, preparar toda uma vida para o seu filho. O seu filho não conseguiria cumprir o propósito de Deus. Então quando Deus começa a olhar para Abraão e ver que o coração de Abraão diz: é tudo que eu sempre quis na minha vida, Deus está dizendo: então me entrega o que você tem. Me entrega o que você tem. E a partir daquele momento é reafirmado no coração de Abraão que Deus é primeiro, que Deus é único e que Isaac é um filho. Não que Abraão não tivesse que amar Isaac. Eu quero dizer para você que talvez a coisa que a gente mais deseja na nossa vida, ela pode ser a pior coisa. Por quê, pastor? Porque quando ela acontecer, possa ser que ela roube o nosso coração. Quantas pessoas um dia oraram e pediram algo específico para Deus, e Deus deu, e aquilo que foi atendido por Deus, a coisa que ele mais queria na vida, por ter acontecido, foi a coisa que ele passou mais a amar do que a Deus. O nosso coração precisa ser feito de Ana. Senhor, eu quero que o Senhor me dê. A minha maior realização, Deus, é ter um filho, é ser uma mãe. Eu passo a maior vergonha da minha vida porque eu não tenho um filho. Mas no dia que o Senhor me der um filho, o Senhor pode ter certeza, a primeira coisa que eu faço é entregar ele para o Senhor, para servir ao Senhor. Queridos, nós podemos viver uma vida muito infeliz quando colocamos toda a nossa expectativa e projeto de vida em um plano, em uma pessoa, em uma ação, em um bem. Eu quero dizer que você também seja alguém que confie nas promessas de Deus, mas ame o Deus da promessa. Ame o Deus da promessa. Quando vemos o povo de Israel se estabelecendo na terra prometida, há uma ordem de Deus: 6 anos vocês vão trabalhar e usar a terra, vocês vão plantar tudo, mas no 7º ano a terra descansa. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou abençoar durante os 6 anos, mas eu só quero uma coisa: que no 7º ano vocês dependam de mim, confiem em mim, o coração de vocês se renovem novamente, dizer: Senhor, a terra vai descansar e nós vamos continuar esperando no Senhor. Mas o povo fez isso? O povo se abraçou mais pela promessa. Por que tem algumas coisas que Deus não faz na minha e na sua vida ainda? Porque Ele sabe que o nosso coração não está preparado, e aquilo que Ele quer derramar pode tomar o lugar dele. Por isso Deus prefere continuar sendo o Senhor, e que a gente tenha Ele, do que trocar Ele por qualquer outra coisa. Será se o seu maior sonho, eu não quero dizer que você não tem que sonhar, que você não tem que almejar coisas grandes, mas será se isso
talvez não vai afetar a sua vida e se tornar um Deus para você? Quantas pessoas que têm o maior sonho de ter um celular e quando recebem, se tornam escravos daquilo? Você acha que na igreja é diferente? Se eu passar a amar mais vocês do que a Deus, amar mais o ministério do que a Deus, Deus vai intervir e vai dizer assim: eu prefiro você sem o ministério do que me perder. Eu quero que você lembre-se sempre: ou Deus é primeiro lugar na nossa vida, ou Ele é amado sobre todas as coisas, ou não adianta você querer se aproximar. O jovem rico diz: o que eu preciso para fazer para herdar a vida eterna? Eu já sigo todos os mandamentos, eu já faço tudo que o Senhor fala, eu já faço. Jesus disse: muito bem. Deixa eu dizer uma coisa para você, filhão. Tem um problema aí. Sabe qual é o problema? Você ama seu dinheiro, você ama as suas riquezas, você é idólatra do que você tem. Então, se você quer a salvação, e a salvação implica em eu ser o Senhor da sua vida, então remove isso da sua vida, dá tudo para os pobres e me segue. Sabe o que ele fala? Eu prefiro ficar amando as minhas riquezas do que amar o Senhor. Talvez a coisa que você mais quer, não estou dizendo que vai ser a pior coisa da sua vida, pode se tornar. Por que pode se tornar? Pelo amor que você vai dedicar e o sacrifício que você vai fazer. Por que tem pessoas que não prosperam nessa vida? Porque Deus sabe que se coloca 10 reais na mão dele, ele não consegue administrar. Imagine se colocar 1 milhão. Deus nunca, irmãos, vai querer nos perder. Mas existe Isaques da nossa vida que nós precisamos entregar a Ele. O que você precisa entregar a Deus? Talvez a coisa, o que seria o meu Isaac? Aquilo que você disse: eu não consigo viver sem isso, a minha vida depende disso, é tudo isso. E tu, quando você diz isso, é porque aquilo influencia a tua vida. O que você precisa colocar no altar? Deus é primeiro na sua vida? Deus é o único na sua vida? Lembrando, não estou dizendo que você não tem que amar sua família, nem nada disso. É amar Ele sobre todas as coisas. Porque senão as coisas vão se tornar Deus da sua vida. Que Isaac você tem que entregar? Quero dizer uma coisa para você: entrega seu Isaac a Deus, mesmo que custe isso a você, porque o teu Isaac pode se tornar um problema na tua vida. O seu Isaac pode se tornar um problema na sua vida. Por isso, o que você tem que entregar no altar do Senhor? Convido você a ficar de pé no seu lugar e novamente fechar os seus olhos. O que tem sido o Senhor da sua vida? Será que existe algo que você tanto ama, você tanto sonha aconteceu e você não percebe que isso você tem idolatrado?